ou pai que esteja internado em instituição de saúde. A proposta da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável da relatora senadora Mara Gabrilli e segue para a sanção presidencial. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso com a Ana Rebeca Passos. Bom dia, Ana. Quais são os próximos passos para essa proposta? Oi, Laís, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o JC. A ideia mesmo é fazer com que essa criança e esse paciente tenham mais contato, né, durante esse período tão difícil aí de internação. Já poderia, né, fazer essa visita, mas sempre tinha que ter uma organização melhor para receber essa visita. E a partir de agora, caso esse projeto seja de fato aprovado e sancionado pela Presidência da República, aí a instituição não pode se negar a isso. A gente conversa agora com o Armando Melo, ele que é advogado, professor de Direito da Unassal Caruaru também. Professor, é isso, não é? É trazer esse contato maior entre esse filho com esse pai ou essa mãe. Agora, em quais circunstâncias? Não é? Essa criança pode ir sozinha para a unidade, não pode? E como é feita essa visita? Bom dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia ao pessoal do estúdio, todo o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo também. Na verdade, o projeto de lei, ele regulamenta uma situação que já existia. As crianças terem a possibilidade de visitar algum parente, o pai ou a mãe, na verdade, que esteja interno em uma instituição de saúde. O que a lei trazia antes do projeto de lei, porque o projeto de lei, na verdade, ainda está em tramitação. Ainda não foi sancionado pelo presidente da República, que tem até o dia 6, foi dia 17, que passou pela Câmara, pelo Senado, aí vai para a sanção presidencial agora, tem até dia 6 de agosto, se eu não me engano, para o presidente sancionar, que eu acredito que vai sancionar sem nenhum problema. Uma vez que garante o direito da criança visitar um parente que esteja, o pai ou a mãe que esteja internado em uma instituição de saúde. Veja só, a situação da criança é a seguinte: ela precisa a princípio ir acompanhada de um adulto. Entretanto, se não tiver um adulto, porque nós sabemos que algumas configurações familiares hoje são de apenas a criança com o pai ou a criança com a mãe. Havendo essa situação, o hospital precisa organizar a entrada da criança. E é claro que existem determinadas situações que a criança não vai poder visitar, né? Que são, por exemplo, as situações de a criança apresentar alguma doença infecto-contagiosa, ou então a doença do próprio pai ou da mãe ser um estado grave também que possibilite o contágio da criança. Nessas situações, a visita precisa ser feita com toda a segurança, com todo o cuidado possível e sempre acompanhado do adulto. O hospital se organiza, designa uma pessoa para fazer o acompanhamento dessa visitação. Isso vale para a instituição particular, não é, privada e também pública? Isso. A lei, ela trata de forma geral instituições de saúde como um todo. Portanto, tanto os hospitais públicos, os postos de saúde, as UPAs, como também as instituições privadas em que o pai ou a mãe estejam internados, a criança poderá visitar. Professor, e caso essa instituição se negue, né, a atender essa visita dessa criança ou adolescente, o que acontece? Aí a criança, através do seu representante, ou se ela tiver esse discernimento, esse entendimento, esse esclarecimento, procura o Conselho Tutelar ou o próprio Ministério Público. Não pode se negar, né? Não pode se negar. É necessário o hospital garantir essa visitação e essa visitação com segurança. Designar uma pessoa preparada para acompanhar a criança, para orientar o que a criança pode fazer, o que a criança não pode fazer. Como você explicou, né? Ainda vai para a sanção presidencial. Teve uma votação simbólica no Senado. A discussão permanece? É um projeto que tem que ter muito debate ainda ou não? Não, eu acredito que isso, até porque essa discussão é uma discussão que é sobre algo que já existe. A criança já visita o pai ou a mãe que estejam internos, né? O que aconteceu foi de o Congresso Nacional se preocupar em garantir a legalidade dessa visitação. Até porque, para evitar, como você trouxe a preocupação, de alguma instituição querer proibir a entrada da criança. Então, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, previa que os hospitais, que as instituições de saúde precisam garantir a permanência do pai ou da mãe ou de um responsável quando a criança estiver interna, quando ela estiver lá, a presença de pai ou mãe ou responsável, acompanhando,
Não é só visitar, é acompanhando. Agora, o que a lei fez foi acrescentar o parágrafo único ao artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai poder visitar. Aí veja bem, nessa situação é visitação. Não é a criança permanecer tomando conta do pai ou da mãe dentro do hospital. Se o pai ou a mãe não tiver ninguém para tomar conta dele, o hospital precisa, a instituição de saúde como um todo, vamos usar essa expressão, não só hospital, a instituição de saúde, onde o adulto estiver interno, precisa garantir um acompanhante por meio da assistência social. Certo? Então, o que o projeto de lei aprovado agora, que está indo para sanção, e eu acredito que vai virar lei, ele prevê, com essa alteração, é que a criança possa visitar. Não é ficar tomando conta, não é ficar lá, o adulto interno e a criança ficar responsável por tomar conta dele. Virar para um lado, virar para o outro, chamar enfermeiro, trocar fralda, não. A criança visita e volta para casa. O hospital é que tem que garantir uma pessoa para fazer esse acompanhamento do adulto lá dentro do hospital. E como você explicou, para a gente poder encerrar, o UTI, por exemplo, continua do mesmo jeito. Em alguns casos não pode mesmo, né? Em algumas situações não pode. Agora, o que eu estava lendo por oportunidade de vir falar com vocês aqui, eu quero agradecer, né, agradecer a Nassau também, eu estava vendo a exposição das razões da lei, né, e é algo muito significativo, que é garantir à criança o convívio familiar, nem que seja por um curto período de tempo, né? Então, se estiver numa UTI e o hospital tiver condições de pelo menos fazer com que a criança, se julgar também que não vai causar um impacto negativo nessa criança, se julgar que a criança vê, nem que seja por poucos minutos, a mãe ou o pai que esteja ali, então que isso seja possível, que faça esse tipo de contato. Agora, claro, depois de avaliar os impactos dessa visita a alguém que está na UTI no psicológico da criança, porque não pode expor a criança também, é uma situação que a criança vai ficar traumatizada ao ver determinada situação. E explicar para ela porque aquilo está acontecendo, né? Mas a ideia do projeto realmente é bem bacana. Laís, é isso. Caso seja sancionado aí pelo presidente, né? Como disse o professor aqui, é possível que isso aconteça. Esse projeto deve entrar em vigor em 180 dias após a sua publicação. Mas primeiro precisa ser aprovado, sancionado, depois publicado e aí passa a entrar em vigor. Eu conversei com Armando Melo, que é advogado e professor de Direito da Nassau Caruaru, sobre esse assunto. Laís. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Armando, pelas informações. A gente vai mudar de assunto agora e falar do esporte. Em um país